lembra onde é que você estava em maio de 2020? Quais eram os seus planos, hein? Bom, a gente resolveu voltar no tempo. Em maio de 2020, o Ceará entrava em isolamento social rígido, o chamado lockdown, isso para tentar conter o avanço do coronavírus. A partir do dia 6 daquele mês, passou a ser obrigatório o uso de máscaras em todo o estado. Um dia antes, o Ministério da Saúde anunciava a confirmação de 114.715 casos de Covid-19 no Brasil. Até ali, nós tínhamos o registro de 7.921 mortes em todo o país. A primeira vacina seria anunciada só lá no dia 13 de julho, se bem que não é só, né, porque foi muito rápido. Mas esse anúncio foi feito pela Rússia após a conclusão de parte dos testes clínicos para comprovar a eficácia de um imunizante contra a doença. Mas o mês teve, assim, umas levezas também, tá? Dentro do possível, é claro. No dia 10 de maio de 2020, o país parou para curtir uma live. A live do Zeca Pagodinho, que foi, assim, um presente, né? Um especial de Dia das Mães, para aquele Dia das Mães que seria o primeiro em confinamento. E aqui no podcast, a gente já estava conversando com você sobre saúde integral, pensando nos aspectos emocionais, né, e na saúde mental mesmo. No nosso primeiro episódio, que foi gravado de forma remota, nós falamos sobre ansiedade e saúde mental em tempos de pandemia. E durante todo esse ano, nós tivemos a alegria de receber convidados muito especiais de todo o Brasil, compartilhando visões, estudos sobre diversos temas da atualidade. E se você perdeu algum desses papos, você já reserva um tempinho e aproveita. E é muito bom ter você nesse episódio 53, em que a gente marca um ano de Papo Saúde. Olha só, o podcast da Unimed Ceará, que chega até você nesses encontros de todas as quintas-feiras, mas pode ser das sextas, dos sábados, dos domingos, do dia que você estiver disponível. Só não perde esses encontros. Nesse papo de hoje, a gente quer que você coloque nos seus planos, nesse maio de 2021, se solidarizar com pessoas em vulnerabilidade social. Para isso, nós recebemos hoje aqui a fundadora do projeto Ser Ponte, Valéria Pinheiro. Oi, Valéria, olha só, num ano de Papo Saúde, é justo você. Eu já vislumbro aqui um papo muito legal. Valéria, quem é você? Oi, Maísa, tudo bem? Um prazer estar aqui nessa data comemorativa do programa e para falar de um assunto tão urgente, tão importante, né? Eu sou Valéria Pinheiro, eu sou militante de direitos humanos, acho que é a coisa mais importante a se falar aqui. Sou pesquisadora do LEAB, que é o Laboratório de Estudos da Habitação da UFC, atuo junto a movimentos de moradia, principalmente em defesa do direito à moradia aqui em Fortaleza há mais de 20 anos, e criei, junto com alguns amigos, o projeto Ser Ponte durante a pandemia. Gente, a UFC, que a Valéria fala, é a Universidade Federal do Ceará. Valéria, quais eram os seus planos em maio de 2020? Você lembra? Maio de 2020 eu já estava totalmente imersa no Ser Ponte, né? A gente surgiu em março, no final de março, alguns amigos começaram a me procurar, oferecendo ajudas, amigos que tinham mais estabilidade, né, nos seus empregos, sabendo do meu percurso junto a comunidades precarizadas aqui de Fortaleza. O primeiro movimento foi de oferecerem ajuda, mais do que me pedirem. E aí, na mesma semana, também começaram a chegar pedidos de ajuda. Então, eu comecei a fazer essa ponte, né? Pode depositar na minha conta e eu transfiro para a dona fulana de tal, que já me pediu
auxílio. E aí isso foi tomando um volume muito grande, muito rápido, e aí eu decidi criar o projeto. Chamei amigos e amigas que tinham se colocado à disposição, né, que não queriam colocar a mão na massa, fazer alguma coisa, e a gente criou o Serponte. Então, em maio, a gente estava já totalmente com a cabeça funcionando, as mãos, o coração, tudo, para o Serponte dar certo. Você teve que, digamos assim, pausar coisas que você fazia? Eu imagino que sim, né, mas eu queria ter uma noção, assim, do que é tomar, assim, para si uma responsabilidade como essa. Obviamente que ninguém está aqui querendo falar de heroínas, de heróis, enfim, mas para a gente entender, não é, qual é o tamanho de uma tarefa como essa. Porque quando eu perguntei lá no começo: "Você lembra quais eram os seus planos?", porque tinha gente que tinha plano de casar, tinha gente que tinha plano de, mudar de cidade, tinha gente que tinha plano de ter filho, e muitos desses planos tiveram que ser adiados ou, enfim, eles seguiram, mas, né, com tudo que a pandemia trouxe, né. Pergunta interessante, Mari. A gente, como eu comecei me apresentando como militante de direitos humanos, então, na universidade, enquanto membro de uma universidade pública e com essa consciência de que a universidade pública tem uma função social a cumprir, a minha atuação como pesquisadora, como acadêmica, né, foi sempre no sentido de contribuir com as demandas populares, com as lutas por direitos. Então, já imersa nesse universo aí de exigibilidade de políticas públicas, de contato com prefeitura, de pressionar os poderes públicos, né, para cumprirem as diversas legislações, no meu caso, mais relacionadas ao direito à cidade, ao direito à moradia. Quando eu olhava, antes da pandemia, quando eu olhava para maio, quando eu olhava para o ano de 2020, era de novo mais um ano de muita luta, né, como sempre Uhum. foi numa cidade que é tão desigual como Fortaleza. Mas sem nenhuma noção do tamanho, né, da reviravolta, de como a vida ia virar de cabeça para baixo, né. Nenhuma, né? Mas a gente, conhecendo como conhece as periferias dessa cidade, a gente está falando de uma cidade que tem e que mais de 1 milhão de pessoas vivem em favelas, mais de 40% da cidade vive em assentamento precário, é um número enorme de pessoas que têm sua Uhum. vida cotidianamente vulnerabilizada, precarizada, né, em que falta muito, em que falta tudo, mais de 40%. Esse era o dado, né, no censo anterior, né, agora com certeza vai ser maior se houver um censo bem feito. Então, a gente já tinha uma noção. Então, quando chega uma pandemia, assim, foi automática a preocupação. Nossa, vai piorar muito, vai piorar muito. Então, a minha primeira reação foi pensar uma ação mais localizada. Disse assim, eu não vou dar conta do volume de problema que vai chegar para mim, né, a Uhum. partir do lugar que eu ocupo. Eu não vou dar conta de tudo, então eu vou olhar, construir uma iniciativa pequena, né? Aí botei no papel ali quanto é que seria para ajudar 20 mulheres. Desde o princípio também decidi que era para priorizar mulheres, chefes de família, sabendo que é o segmento mais precarizado, né? É o segmento que mais sofre com a falta de políticas públicas em geral. Pensei em 20 mulheres em 4 territórios de Fortaleza com um repasse de renda básica, também com essa consciência de que quem tem fome tem pressa, é fazer chegar a grana o mais rápido possível nas mãos das mulheres. O valor inicial era de R$ 180, né, esse valor permanece até hoje. O valor inicial, na verdade, quando eu desenhei o projeto, era R$ 150. Só que Tá. foi tanta ajuda que chegou no começo que a gente já partiu com 180. E de onde é que saiu esse valor, Valéria? Eu fui fazendo continhas assim para ajudar 20 mulheres por 4 meses, que eu não sabia quanto é que a pandemia ia durar. A gente vai precisar de tantos R$ 1.000. Isso significa buscar 50 doadores de R$ 100. Eu estou chutando os números para não ser decorado, mas eu fui fazendo as continhas. Aí Uhum. eu, nossa, mas é muita gente que a gente vai precisar de conseguir doador, né? Mas vamos tentar, vamos tentar. Parece pouco, Maísa, mas a gente, olhando as famílias que a gente atende hoje, a gente pegou os dados delas e tal, a gente está falando de famílias com a renda média mensal é R$ 380 para a família inteira, o mês inteiro. Essa é a renda Uhum. média das famílias que a gente está atendendo no Serponte hoje. A gente está falando aí de uma família de quantos membros? Dessas famílias também atendidas pelo Serponte, a média é de 5 integrantes, sendo 3 Uhum. crianças, né? Uhum. Estou falando das primeiras 100 desse ano que a gente atendeu. A gente agora já vai dar um salto enorme, que é para 250.
Então, esses Uau. dados dessas mais recentes eu não tenho ainda sistematizados, mas então a gente está falando de famílias em que R$ 180 faz muita diferença. A Claro. gente está falando de famílias que, quando a agente territorial, que são os nossos parceiros nas comunidades, que indicam as famílias, chegam lá para entregar a ajuda, a mulher mostra assim, ó, não tem absolutamente nada aqui na minha geladeira, não tem nada no meu armário. Ou em outro território, eu saí ontem, a gente sabe, aquela mulher ali, ela saiu ontem para pedir esmola, porque não tinha nada. Então, o valor foi aleatório, mas no sentido de que é o que dá, vamos tentar conseguir isso aqui, sabe? A necessidade, então, é a necessidade mais básica, não é, Valéria? O nada, quando você diz que ela diz que não tem nada, ela não tem o que comer, o que dá para os filhos comerem, não é? Acontece isso muito, de muitos casos delas não terem. A solidariedade tem funcionado muito bem. É importante que a gente. O Ser Ponte é um sucesso, mas não é só o Ser Ponte que é um sucesso. Vários projetos que surgiram na pandemia deram muito certo. Assim. Isso a gente precisa se apegar. A gente não é só esse país fascista, esse país violento, a gente não é só isso. Então, o projeto deu muito certo. Então, tem chegado ajudas nas comunidades. Não é o suficiente, não dá conta, a fome ainda está imperando, mas chegam. No caso de uma mulher dessa, às vezes ela consegue uma cesta básica, ou da igreja, ou de algum movimento, etc., que chega lá para ela, da associação de moradores, mas ela precisa pagar uma conta, ela precisa pagar um gás, ela precisa comprar um remédio. Então, isso de repassar em dinheiro, para a gente também foi muito importante. A gente dá autonomia para a mulher gastar Uhum. no que ela está precisando, complementar um aluguel, entendeu? Tudo numa rede de extrema confiança de que a mulher sabe gerir o orçamento doméstico melhor do que ninguém. Isso também, eleva inclusive a estima, não é, dessa mãe de família, dessa chefe de família, porque não é só uma ajuda, uma esmola, como muita gente tende a achar, né, que: "Ah, mas você vai dar uma quentinha, aquilo como se fosse uma esmola", não, você está propiciando a que ela possa gerir, né, aquelas contas da maneira como ela necessita de fato. É uma injeção de confiança, assim, numa mulher que às vezes não chega confiança de ninguém nela, né? E aí você precisa de recibo do que eu vou comprar? Não, a gente não precisa de recibo, a gente tem total confiança que você vai comprar o que é melhor para seus filhos, entendeu? E aí são histórias e muitas histórias que a gente escutou nesse percurso do Ser Ponte, que infelizmente não cabe aqui contar tudo, mas histórias muito bonitas. Ah, conta uma, vai. Eu acho que cabe sim. É bom, é legal a gente saber disso. Da concretude, né, a coisa. No É. caso, por exemplo, num dos territórios que a gente atua, a gente estava em 18, agora estamos chegando em 23, a agente territorial foi entregar o recurso para uma das mulheres beneficiárias e a mulher foi uma dessas que mostrou, não tem nada aqui em casa. Aí ela foi comprar alguma coisa e no outro dia saiu o auxílio emergencial para ela. Aí ela foi correndo procurar a gente e devolver o que sobrou. E aí a gente disse, não precisa, você pode ficar, eu sei que você precisa e tal. E aí a senhora disse assim, não, mas eu sei que como tem pessoas que estavam tão aperreadas como eu estava ontem, então isso aqui vai fazer diferença para alguém, entendeu? Eu já recebi alguma coisa. É um Que negócio, umas lindo. demonstrações de Uhum. honestidade, e também, mas é importante porque em alguns territórios os agentes escolheram, por exemplo, pegar parte desse recurso, por exemplo, no Lagamar, R$ 100 dos 180, a agente territorial decidiu entregar para o mercadinho, que é de uma mulher também. Então, as mulheres vão lá e tem R$ 100 de crédito no nome dela e R$ 80 ela entrega em dinheiro. Então, tem essa dinâmica também de estimular os mercados locais, né? Uhum. Não comprar só das grandes redes, mas também as pessoas nos mercadinhos, né, comunitários estão passando por problemas. Então, também está rolando essa rede. Isso foi ideia da agente territorial. O que que é a agente territorial, Valéria? Explica pra gente. A gente tem duas figuras, funções, digamos assim, no Serponte. Tem as mediadoras de recurso, que são pessoas como eu, que a gente não tem estabilidade, não tem dinheiro sobrando. Claro que, olhando para o país como um todo, a gente é privilegiado. Mas a gente conhece pessoas que são concursadas, que conseguem tirar R$ 300 por mês e doar para o projeto e não fazer diferença para ela. Então, nós, mediadoras de recursos, né, somos essas pessoas que fomos atrás de captar doadores e doadoras. E os agentes territoriais são as pessoas de cada um dos territórios responsáveis por indicar as famílias que vão receber esse apoio todo mês e repassar o recurso para elas. Então, todo mês o dinheiro chega na minha conta e eu repasso o total para a gente lá da Sabiaguaba, que vai entregar para
para a família, entendeu? Eu não preciso de recibo que a Gleice da Sabiaguaba repassou R$ 180 para a dona Zulmira, por exemplo. Eu tenho total confiança na Gleice, como a pessoa que doou para mim tem total confiança. Isso é muito bonito de se ver, sabe? Ninguém está pedindo, Sim. mas isso tem a ver também com a história que a gente tem aqui em Fortaleza, né? De percurso de algumas décadas já aí juntar movimentos, então tem a ver com a legitimidade que tem a ver com a nossa história, né? Pessoas vêm, ajudam porque foi a fulana, a Manu que me indicou, porque ela conhece a Valéria, conhece a Tainá, conhece a Luciana, conhece a Natália, conhece as pessoas que estão envolvidas no projeto. E conhece a gente, e aí a outra ponta também, né? Eu sou da comunidade do Janguruçu e eu conheço o Paulo. O Paulo é conhecido pra caramba lá, faz um trabalho massa. Então eu vou dar crédito a isso aqui. É uma corrente muito bonita que se estabeleceu. Como é que vocês chegam nas mulheres atendidas, as que vão justamente receber essa renda que eu fico lembrando da renda básica? A gente chama de renda básica mesmo. Tá. Não sei se é o melhor nome não, mas é isso. A gente estabeleceu desde o princípio também um perfil que a gente queria atender, que é mulher chefe de família, que necessariamente tenha pelo menos uma criança ou um idoso na casa, que a família tenha no mínimo 4 componentes e que preferencialmente aquela família não esteja recebendo nenhuma outra ajuda. Né? A gente queria chegar naquela que está fora das redes de solidariedade que estão existindo e estão funcionando bem aqui em Fortaleza. Mas não quer dizer que se chega uma cesta básica para aquela família, que tem 11 pessoas, ela tá abrigada, né, da fome para o resto do mês. Não está. Então, é só que preferencialmente não esteja recebendo outras ajudas. Então, a gente, definido esse critério, fala para o agente territorial e ele vai olhar para a comunidade que ele conhece muito bem, que mora há muitos e muitos anos, quais famílias escolher. Infelizmente, é uma escolha horrível, porque, infelizmente, o número de mulheres, de famílias nesses critérios e precisando é enorme. Mas é isso, a gente tem o agente territorial é que busca entre as várias pessoas que ele conhece na comunidade, indica para a gente, repassa os dados e a partir de então a gente passa a fazer esse repasse do recurso. Tinha um dado que saiu no começo do ano, no começo de 2021, que era algo como 45% dos domicílios no Ceará vivendo em insegurança alimentar. Vocês trabalham com esses dados também ou isso não é necessário justamente porque vocês têm essas redes de agentes, de pessoas que já estão nesses territórios? O canal mesmo de conhecimento e de indicação são os agentes territoriais, que são pessoas que já atuam nas suas comunidades, é gente de biblioteca comunitária, é gente de grupo de igreja, é gente de grupo de mulheres, nas suas diversas lutas empreendidas ali, com o pé no território, né, sabem quem está precisando, sabe, inclusive chega para a gente e diz assim, Val, aquela família, ela já está recebendo uma ajuda, ou chegou um irmão dela do interior e está ajudando na casa, eu posso trocar? Porque tem outra aqui que precisa mais, entendeu? Isso acontece de boa, Valéria, essa troca, digamos assim? Porque você falou do relato aí dessa senhora que disse, eu vim devolver porque eu sei que tem gente que está precisando mais do que eu, agora eu vou receber esse auxílio, enfim. Acontece. Aí tem gente, por exemplo, que não está mais conseguindo viver em Fortaleza e vai para o interior. Aí a gente diz, essa família se mudou, posso substituir? Tem essa dinâmica. Estou lembrando que eu acabei nem lhe respondendo bem aquela pergunta sobre como é que você se organizou, assim. Que é muito trabalhoso, né? Nós somos uma rede de... Eu tô imaginando aqui, gente, porque é um modelo incrível, né? Eu estou esgotada, parte das amigas mediadoras estamos esgotadas, mas a gente não pode parar. A gente construiu um negócio que é tão grande, não um negócio em termos de mercado, né? Mas a gente construiu uma estrutura que você contar com o número de doadores que a gente conta hoje em dia, a gente tem uma média de, eu tenho esses números até dezembro, janeiro, 490 por mês, de valores Nossa. variados, sabe? Eu tenho um casal que doou R$ 5.000, que eu não conhecia,
e tem Uhum. um que veio aqui na porta da minha casa de bicicleta deixar R$ 5, porque ele disse que era o que ele tinha, mas Ah, ele queria ajudar, sabe? Então, tem uhum, doação de 20, de 50, de 100. A gente pede que as pessoas se comprometam por, no mínimo, 4 meses, porque isso facilita a nossa uhum. organização. É o mesmo compromisso que a gente tem com as famílias. Quando eu chego, eu não, né? O agente territorial chega para uma família para dizer que ela vai ser beneficiada pelo Serponte, a gente tem pelo menos 3 meses garantidos de recurso no projeto para apoiá-la, né? Porque, como eu disse, como faz Sim. muita diferença esse recurso, a gente não pode ser irresponsável e, de repente, ó, mês que vem não vai dar mais, não. Então, ela já sabe, ó, como as que estão hoje. A gente vai pular agora de 150 para 250 e a gente disse, ó, até junho a gente consegue garantir essas famílias. Depois eu não sei, Uhum. vai depender do fluxo de doadores e doadoras. Então, é uma estrutura que dá muito trabalho, mas a gente não pode interromper isso agora. A gente não pode, assim, porque são pessoas que estavam buscando como ajudar, acharam no Serponte um caminho legal. E esse modelo aqui é legal, essa galera aqui é legal, estou gostando dessa ideia, vou repassar o dinheiro para cá. E aí, se eu corto essa corrente de solidariedade, a gente perde muito, é irresponsável com as famílias, é irresponsável com a cidade, com tudo, e até para nós mesmos. Assim, é muito importante registrar isso, de que o Serponte segurou a nossa barra nessa pandemia, no sentido da Uhum. gente achar sentido nas coisas, sabe? É tudo Sim. muito cansativo, é tudo muito ruim de enfrentar, né? Que as notícias são muito ruins, mas aí você chega, aí tem uma pessoa que vai fazer um aniversário solidário e pede os presentes para doação para o Serponte. A gente vê um artista que está com super dificuldade, mas eu quero doar uma obra minha para vocês rifarem. A gente vai se alimentando disso e vai seguindo. E vocês são quantos, hein, Valéria? São quantos, unidos aí em torno do Serponte? Quantas pessoas? Eu contaria hoje em dia, assim, carregando o piano mesmo, umas 7, 8 pessoas mediadoras Mais gente só? só. Se eu for mais, assim, sei lá, 6, 7 carregando o piano, e de mediadores nós temos 23 agora, né? Que são as pessoas nos territórios que fazem esse trabalho de receber o Uhum. recurso, indicar as famílias e tal. É isso. O grupo já foi bem maior, mas é isso. As pessoas vão cansando ou vão tendo suas próprias dificuldades, né? Tendo que a gente no grupo tem gente desempregada, tem gente sem outra fonte de recurso, mas que está ali investindo parte do seu tempo, dos seus contatos para fazer a roda da solidariedade girar. E aí a gente no começo do ano deu uma baqueada, no fim do ano passado, deu uma baqueada assim, gente, está difícil, né? Estou muito cansado, nossos trabalhos não pararam. Foi geral, né? Na real, foi geral isso, né? Arrefeceu um pouquinho. Deu uma baqueada geral, e aí a gente decidiu fazer uma chamada nas redes, gente, estamos precisando de ajuda, chegue mais gente, porque o Serponte precisa de ajuda. E aí chegou um grupo novo de pessoas, que a gente chama de grupo de apoio, não chegam a ser mediadores, mas que estão dando gás, assim, fazendo campanha em condomínio, coletando cesta, tem motoristas voluntários, e isso também de chegar, essa semana vai chegar a 230 cestas aqui em casa e eu preciso de gente para levar para os territórios, porque eu não dou mais conta de fazer isso. Uhum. E aí, assim, cada um dá o que pode, né? E tá rolando. Gente que quer dar comunicação e ajuda no Instagram. Qual é a principal diferença, hein, do ano passado? Você falou ainda há pouco que, a gente precisa ver que tem essa rede de solidariedade, né, essas pessoas que estão buscando sentido e encontrando, né, como você falou agora. Mas qual é a principal diferença que tem, assim, do ano passado, lá em março, quando vocês começaram, para agora? Se bem que a maior diferença é que vocês conseguiram ampliar isso tudo, né, vocês começaram com 20 mulheres, 20 famílias, agora vocês estão em maio, vocês estão com 250, né? Eu lancei a ideia, eu puxei uma reunião no fim de março, lançando a ideia, vamos tentar ajudar 20 famílias. Quando a gente lançou a ideia, a gente já tinha grana para apoiar 45. Então, a gente começou com 45, foi para Uhum. 75 e foi aumentando. Então, a gente acabou dezembro com 210 famílias mensais em 18 territórios. Só que a gente teve uma queda muito grande das doações. E em janeiro, a gente retomou só com 50. A gente, ó, não vamos acabar o Serponte, mas vamos retomar em menor tamanho e buscar essa galera que se afastou, buscar novos doadores, novas doadoras. E a gente, em janeiro, fez, inclusive, um recorte disso. A gente vai ter que priorizar entre as pessoas vulnerabilizadas, vão ser 50 famílias, chefes de família,
negras ou indígenas. A gente resolveu fazer esse recorte também de raça e etnia. E aí, deu certo a chamada, deu certo esse esforço coletivo de convidar quem tinha se afastado. O Serponte não acabou, não, ainda estamos precisando. Aparecer nas grandes redes, né? Chegou uma galera nova e a gente conseguiu continuar aumentando e vamos agora dar esse salto enorme que a gente nunca chegou, que foi nas 250 famílias, agora a partir de maio. É uma responsabilidade enorme, né? Enorme. E aí eu comecei na minha conta, né? Eu não sei como é que vai ser isso, o pessoal alertando, Val, assim, para o imposto de renda vai dar muito problema, sabe? Eu estou confiando que... porque para mim ia ser um negócio ali, por 4 meses, para aquilo e pronto. E a gente atingiu uma dimensão de já ter 800 doadores, de não dar para eu criar uma outra conta no meio do processo, entendeu? E a gente já cogita criar uma ONG, né? Institucionalizar a coisa, mas a nossa limitação é tempo. Todas nós estamos, eu acho que com você também, nós nunca trabalhamos tanto, né? E com um peso nas costas, medo de morrer, né? Necessidade de proteger os seus, então é muito difícil. Então a gente está tocando. Tem hora que você pensa que vai, sei lá, esmorecer, amofinar, como o cearense diz? Diversas vezes. Aí é olhar ao redor e ver que a Dona Rosa lá do Raiz da Praia não esmorece. A Dona Rosa que está 24 horas com gente batendo na porta dela pedindo ajuda, ela não esmorece. Então, eu não tenho o direito de esmorecer. Basicamente é isso. É uma coisa meio engole o choro, mas a gente sabe que o choro não é para ser engolido, né? Aí lidar com os meus privilégios que eu tenho de me cuidar como for possível, mas trincar os dentes e seguir, porque tem muita gente em situação muito pior e o que a gente construiu aqui, se a gente romper isso aqui, a gente vai estar condenando talvez algumas pessoas à morte, mas assim, é muito sério. A gente tem famílias que teve uma mãe que já perdeu 3 crianças para fome, sabe? É muito sério. Em Fortaleza, uma cidade que eu estou falando aqui, que tem prédio que tem elevador para carro, sabe? Prédio que tem gente que tem casa que tem 12 vagas na garagem, numa mesma cidade, e 8 quilômetros dali na Cacimba dos Pombos não tem banheiro na casa das pessoas. Então, não dá para cortar essa estrutura que a gente construiu de ser ponte entre alguém que tem um pouco mais, às vezes muito mais, e gente que não tem nada. Então, é isso, é seguir. E como é que faz para ter mais gente para seguir junto com vocês? Como é que faz parte do Ser Ponte? Doando ou sendo agente, como é que faz? A gente está aberto a tudo que for ajuda, tudo que chegar de boia, a gente está se segurando. Mas o principal, aí todas as informações estão no Instagram, né? @serpontefortaleza. Manda um direct lá, a pessoa vai responder as suas dúvidas. Mas aí você responde um formuláriozinho bem simples, dizendo como é que você quer ajudar. E aí entra na nossa corrente. Assim, se você quiser ser doador mensal, que é o nosso modelinho ideal, né, no sentido de repasse de renda básica para as famílias, funciona super bem. Não, eu não quero ser mensal, não quero essa premiação, quero fazer uma doação pontual. Tudo bem, manda, a gente recebe. Eu quero doar cestas básicas, super bem-vindo. Eu quero fazer uma limpa aqui em casa e doar roupas, livros, brinquedos, manda que a gente recebe. Quero fazer um aniversário solidário, quero fazer uma rifa, quero doar parte do lucro da minha empresa esse mês para o Ser Ponte, já rolou também. Tudo é super bem-vindo, tudo a gente faz traduzir em ajuda a quem está mais precisando nesses territórios de Fortaleza. A gente começou perguntando se as pessoas lembravam onde é que estavam, né, em maio do ano passado, porque maio é o mês que marca o início, né, das nossas transmissões do podcast Papo Saúde e quais eram os planos, né, se elas lembram dos planos. Por isso que eu te perguntei, né, quais eram os teus planos. E agora, para a gente concluir, quais são os teus planos daqui por diante?
A gente, aquela música, né? Nossos planos são muito bons. A gente tem muitos planos, só que é tentar, né, se equilibrar no fio da navalha para se manter de pé. E a gente deu alguns passos atrás. Por exemplo, para esse semestre a gente tinha previsto fazer um curso de formação para movimentos populares sobre renda básica, que isso não é função nossa fazer isso, é do governo. A gente é um grãozinho de areia, né? A gente estudou muito e já entendeu que renda básica é uma política pública super importante para garantir autonomia para as pessoas, para garantir direitos humanos básicos. Então, a gente queria trabalhar com os movimentos sociais essa ideia para virar bandeira, né, dos que concordarem e pressionar o poder público para isso. A gente tinha e tem planos de fazer cursos profissionalizantes, amigos que se ofereceram para... Isso é um outro caminho também, né? Uma amiga Kerla, por exemplo, que faz pães e se ofereceu para ensinar as mulheres a fazerem pães e elas poderem comercializarem. Mas por conta do isolamento, a gente está segurando isso, né? Não dá para fazer isso ainda agora. A gente já lançou e queria lançar outro, um edital para apoio a grupos produtivos de mulheres. Isso eu queria comentar também. Ano passado, a gente resolveu destinar R$20 mil do nosso caixa para apoiar grupos produtivos. Quando a pandemia diminuiu um pouco o risco, a gente lançou um edital e as mulheres inscreveram projetos e a gente acabou conseguindo apoiar 7 projetos, com R$5 mil em média cada. É pouco, assim, você pensa com política pública, né? Como fez diferença pegar um grupo ali do São Miguel que decidiu, da cabeça das mulheres que se organizaram e disse assim, eu queria comprar brinquedos para botar aqui, porque não tem opção de lazer para as crianças, e nós mães, conseguimos alguma rendazinha. E o projeto, e essas mulheres não teriam nenhuma outra maneira de acessar esse dinheiro, entendeu? Fazer chegar esse dinheiro nessa ponta em que as mulheres vão poder exercer alguma atividade que vai ser bom para elas, que vai ser bom para a comunidade delas, e tem a ver com o cerne do projeto Ser Ponte, que é a valorização, o cuidado e o respeito às mulheres. Então, a gente fez isso ano passado, não dá tempo de entrar em detalhes, mas lançou um edital para grupos produtivos de mulheres, foram 7 projetos apoiados, e a gente tinha a previsão, ou tem a previsão de lançar outro esse ano. Tudo depende de mais gente chegando para ajudar, mais gente ou em apoio, em trabalho, ou em dinheiro, mas a gente tem vários planos aí para seguir. Tô vendo, vocês são gigantes já, mas eu espero sinceramente que mais gente se junte ao Ser Ponte, só lembrando, @SerPonteFortaleza. Valéria, foi muito bom receber você. Muito obrigada por estar com a gente, Valéria Pinheiro, nesse episódio que marca 1 ano do podcast Papo Saúde. A gente agradece imensamente o carinho, a simpatia, a atenção e a solidariedade de vocês. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde, lembrando que foi gravado, né, de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você? Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou acessando o site www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Maratona aí os episódios, vai. Saúde!